Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande nós poder estarmos juntos, reunidos, unidos, irmanados, no mesmo espírito da palavra de Deus, no mesmo espírito para que nós possamos usufruirmos e desfrutarmos das grandezas da palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vida de cada um de vocês que são inscritos do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que fazem parte deste maravilhoso canal de ensinamento e de ministrações da palavra de Deus pregada como ela é. Eu quero agradecer a Deus pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos e por vocês fazerem parte deste canal e desta manifestação expositiva, temática da palavra de Deus nas plataformas, nas redes sociais, mais precisamente através do YouTube. Não se esqueçam de acionar os sinos das notificações para recebimento dos nossos vídeos. Não se esqueçam também de navegar ali pelas playlists e pelos vídeos do canal para enriquecer a vida espiritual de vocês. E também compartilhe, divulgue, comente e esteja sempre atento aos vídeos e ao trabalho do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero ler com vocês hoje em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 17. Para que nós possamos dar luz ao que nós vamos falar hoje nesse vídeo para os irmãos. Quero agradecer a Deus pelas contribuições financeiras, pelas ajudas que estão sendo enviadas para o nosso trabalho do canal, para a manutenção da minha família, e quero agradecer as pessoas que também estarão estendendo a mão para que nós venhamos colocar a nossa primeira congregação aqui em ativa, ainda dentro deste ano, mais precisamente dentro de uns 2, 3 meses, talvez, quem sabe, mas esse ano é certo. Temos aí nos ajustes, nos arremates finais, fazendo ali um piso, um contrapiso, para que eu possa colocar algumas poucas cadeiras num espaço pequeno, mas para nós começar já está de bom tamanho. Então, aquelas ajudas que são destinadas para construção do piso e para nós enviarmos em manutenção para o projeto da igreja, vocês especifiquem, porque as ajudas do canal sempre são pedidas para manutenção do meu ministério e da minha família, tá certo? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas ajudas e por tudo que vocês têm feito pela nossa vida e pelo nosso ministério. Vocês que amam a palavra, jamais querem que esta palavra deixe de ser ministrada. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ele falou o seguinte: há uma crise muito grande no evangelho. Não existe evangelho pregado verdadeiramente como ele é nas redes sociais e nem nas igrejas. E as pessoas já se deram conta e estão recorrendo ao verdadeiro evangelho. E para a glória de Deus, o canal Bíblia em Foco tem se mantido nisso há 8 anos. Sempre a mesma visão, nunca mudou. Quando as pessoas ainda não estavam recorrendo ao verdadeiro evangelho, navegando nesse evangelho podre, maldito, que é o evangelho que Paulo fala aos Gálatas, nós estávamos aqui com comprometimento com a palavra. E agora, eu acredito que as pessoas vão começar a recorrer ao verdadeiro evangelho. As pessoas estão com fome e com saudade da pregação. O evangelho não tem lugar nenhum, então as pessoas estão com saudade e com fome, famintos. E é onde o canal Bíblia em Foco vai, com certeza, ter o seu lugar neste Brasil, neste mundo e nesta plataforma. Queridos, leamos a Bíblia em 1 Coríntios 1, no versículo de número 17 ao 24. Diz assim a Bíblia Sagrada: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Vocês estão entendendo? Não é nenhum outro artifício, não é nenhuma campanha, nenhuma corrente, nenhum dom de revelação falso, que não existe esses dons, mas hoje em dia são falsificados. Deus não salvou através de um louvor nada. Pode salvar uma pessoa. Aprove aos homens serem salvos pela loucura da pregação. Então é por isso que nós temos que ensinar e pregar, porque ninguém será salvo se não for pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é por isso que eu prego aqui, porque eu cumpro com aquilo que Deus está mandando nós fazermos. Então, por que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou da sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu, meus irmãos? Hoje nós vamos estar lemos essa porção maravilhosa de versículos do capítulo 1 e no versículo 17 ao 25 de 1 Coríntios e também no capítulo 2 de 1 Coríntios até o versículo 2 para vocês entenderem sobre a cruz. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, os benefícios, as grandezas. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios que nos traz a cruz. Hoje nós vamos estar falando sobre a cruz. E por isso que nós lemos essa porção maravilhosa de Paulo falando sobre o Cristo crucificado. Para que nós possamos explanar até o coração de vocês uma palavra maravilhosa. Que Deus neste momento limpe-nos e purifique-nos de todo pecado pelo seu sangue glorioso, para que possamos ter o mínimo de dignidade para falarmos de algo tão glorioso e grandioso que é a palavra da cruz, que é a palavra de Deus. Porque na nossa contaminação humana, nesse corpo de pecado, não tínhamos o direito nem a dignidade de falarmos de algo tão sagrado, mas que Ele nos limpe, nos purifique de toda a imundície do pecado, para que possamos falar do seu nome tão santo, tão sacro, tão bonito e tão maravilhoso e da sua bendita palavra. A obra do Senhor Jesus na cruz, nos incluindo na morte e ressurreição, é tão vasta, rica, tremenda e de alcance universal e eterno, que ela ocupa o centro da atenção dos profetas do Antigo Testamento. Seduz os anjos e é o único assunto da pregação apostólica dos apóstolos de Cristo. A obra da cruz é o sentido da pregação apostólica. A obra da cruz é o sentido da nossa pregação. A nossa pregação em cima do Calvário e da obra da cruz é o único sentido de existir uma nova congregação apostólica, a Bíblia em Foco. Se não fosse pela obra da cruz, se não fosse pela pregação do Cristo crucificado, que é loucura para os homens, mas sabedoria de Deus, jamais estaríamos aqui falando desta obra maravilhosa. Bom, meus irmãos, portanto, como escaparmos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como iremos nós escaparmos no presente século e anterior se não atentarmos ou estarmos olhando com os nossos olhos fito e fixo para uma grande salvação que nos foi propagada e proporcionada pelo sacrifício e da sua rendição na cruz do Calvário? Então, os benefícios da cruz são algo maravilhoso. Eu imagino que vocês que estão esperando uma palavra de Deus hão de ficar perplexos ao ouvir o assunto desta mensagem. Hoje nós estamos falando sobre os benefícios, sobre a grandeza, sobre tudo que a cruz pode proporcionar para nós. E já entendemos que através da cruz somos salvos.
através do sacrifício da morte de Cristo, em um sacrifício vicário, que quer dizer substituto, que era nós que éramos para sermos pregados e mortos na cruz, mas ele nos substituiu. Ele foi como cordeiro mudo ao matador, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e morreu por nós, para que tivéssemos direito de olharmos para uma tão grande salvação. Então, o que será de nós se não atentarmos ou olharmos para uma tão grande salvação que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, para que possamos ser salvos? Bom, meus irmãos, está em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que nós não vamos estar explanando com tanta expansão, para que o vídeo não venha ficar tão longo, a ponto de nós fugir do controle daquilo que pode estar dentro das normas dos irmãos assistir. Não quero levar o vídeo a ser tão prolongado. Mas é o seguinte, meus irmãos, os benefícios da cruz, o primeiro nós encontramos em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ele aniquilou o pecado. Na cruz do Calvário foi aniquilado o pecado que nos condenava, porque nós estávamos debaixo do jugo do pecado e da servidão, porque nós estávamos condenados pelas práticas de Adão e Eva no Jardim do Éden. Satanás, ele fez com que Adão caísse, e Adão e Eva caindo, ele nos trouxe o jugo da escravidão do pecado. E o pecado que nos submetia a uma escravidão total e cabal, onde nós éramos submetidos e dominados pelo pecado. Mas na cruz do Calvário, Jesus aniquilou com o pecado. Bom, meus irmãos, ele purificou. Como que ele aniquilou o pecado? Ele purificou-nos através do seu sacrifício, através da sua morte, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, molhando os pregos do madeiro, descendo da sua fronte santa e descendo até os seus pés sagrados, que palmilhavam as areias das praias da Galileia e de tantos outros lugares ali onde ele passou pregando. O sangue dele verteu desde a sua cabeça até os seus pés e nos purificou, nos lavou. Aquele sangue vertido naqueles pregos, naquela coroa de espinho, daquele lado que foi transpassado, daquela morte tão sangrenta, ela tem um sentido. O sentido era purificar-nos dos nossos pecados e da nossa iniquidade. Então, em Cristo, estamos salvos, purificados. Estamos purificados porque na cruz ele aniquilou. O primeiro benefício da cruz o primeiro benefício que encontramos da cruz é a aniquilação do pecado. Porque ele tinha que ir até a cruz, por isso que ele não retrocedeu, por isso que o cálice não foi transferido, porque ele tinha que ir até a cruz, e indo até a cruz, ele aniquilou o pecado em primeiro lugar nos purificando. Nós éramos contaminados, sujos, imundos, cheios de imundícia, de mazela, de sujeira, mas ele purificou-nos. O que é purificou? Ele limpou nós com o seu sangue, ele nos lavou. Ele nos limpou totalmente de tudo aquilo que nós tínhamos de sujeira do pecado. Então, aniquilando o pecado em Hebreus 9, 26, ele purificou-nos totalmente no versículo 27 e 28, e ele também não só nos purificou no primeiro benefício. Quando ele aniquilou o pecado na cruz, ele purificou nossos pecados, nos lavou por dentro e por fora, ele nos santificou e nos queimou com o santo fogo da sua glória, e ele nos limpou. Mas nos limpando, ele nos santificou. Ele nos santificou em Hebreus 10 e 10, santificando-nos, tornando nós sagrados, santos, propriedade sua, sacerdócio, filhos seu, eleitos de Deus. Vocês estão entendendo? Porque ele nos purifica pelo sangue derramado, pela água da palavra, e ele nos santifica com o poder do fogo que há no seu espírito, porque nós sabemos que o sangue nos limpa e o fogo nos queima, e toda purificação tem que ter fogo, e nós sabemos que ele nos santificou através do fogo que há na sua palavra. Então, ele foi, no primeiro benefício da cruz, ele aniquilou o pecado, purificando, nos limpando e nos santificando, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E quando a Bíblia diz ninguém, não é alguém, está falando de ninguém, quer dizer, não há um ser humano que possa ver a Deus se não tiver a sua vida purificada e santificada pelo poder da palavra, que é loucura para o mundo, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus através da cruz do Calvário, a pregação do Evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus, no primeiro benefício da cruz,
que ele aniquilou o pecado, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, ele não só nos purificou e não tão somente nos santificou, mas também ele nos reconciliou com o Pai. Nós encontramos a narrativa da palavra de Deus em Colossenses 1, do 19 até o 22. Ele nos purifica, ele sucessivamente nos santifica e na sequência ele também vai nos reconciliar com Deus, porque na verdade estamos distantes de Deus, afastados de Deus, cortados da comunhão com Deus por causa do pecado e das mazelas conquistadas pelo nosso primeiro homem, e nós encontramos na pessoa do segundo homem, Cristo, que vai à cruz do Calvário. Então ele aniquila o pecado, nos purifica, nos santifica pelo fogo, poder da sua palavra, nos lava pelo seu sangue, nos purifica pelo seu sangue, nos lava pela água da palavra, o poder que há na palavra, santifica-nos e nos reconcilia. Quer dizer, nos traz de novo a Deus, porque estávamos perdidos, estávamos como ovelhas, que não tinha para onde ir, não tinha um aprisco, não tinha nada, não tinha um pastor, nada. Mas hoje nós somos ovelhas do seu pastoreio, porque Cristo, aniquilando o pecado na cruz, no primeiro benefício da cruz, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos traz a Deus, porque nós estávamos perdidos, um para cada lado. Nós não tínhamos o direito de sermos chamados filho de Deus, nós não tínhamos o direito à salvação, mas na cruz do Calvário ele conquistou, pagando, não com moeda perecível, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, não com prata, nem ouro, nem libra inglesa, nem franco suíço, não foi com moedas dessas, e principalmente essas moedas fracassadas aqui da América do Sul, não com real ou esses pesos, não, ele nos comprou com preço de sangue. Pedro disse, não foi com moeda, não foi com prata nem com ouro, mas a preço de sangue, o sangue do Filho de Deus imaculado, que nunca tinha pecado, do Cordeiro mudo. E com esse sangue nos comprou e nos reconciliou com Deus, de forma tal que agora somos chamados filhos de Deus, propriedade de Deus, somos eleitos de Deus, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo eleito, gente peculiar. O que é peculiar? É aqueles que fazem parte de uma peculiaridade. Nós estamos debaixo do reino, imbuído debaixo da graça de Deus. Então ele nos reconciliou, e esse direito nós devíamos bater no peito, esmurrar o peito e darmos glória por isso, porque não é todos que têm esse direito, essa graça que nos alcançou. E a Bíblia ainda vai dizer o seguinte, parece que, se não me falha a memória, foi João que diz, não foi nós que escolhemos a ele nos escolheu e nos nomeou, entende? Não é como eu que escolho, Deus é que escolheu, Jesus Cristo nos escolheu, nos nomeou e nos mandou irmos e darmos fruto. Vocês estão entendendo? Não foi vós que me escolheste, antes eu escolhi a vós. Você entende? Então, nós devíamos ser mais gratos a Deus por pertencermos a Deus. Nós devíamos ser mais gratos e mais satisfeitos por sermos da sua promessa e eleitos em Deus e em Cristo. Bom, meus irmãos, o primeiro benefício é a aniquilação do pecado. O segundo benefício da cruz é o seguinte, ele crucificou o nosso velho homem. Meu Deus, o primeiro benefício, ele aniquila o pecado. No segundo benefício, ele crucifica o velho homem. Por isso que eu digo para vocês aqui que não tem como ser um cristão sem primeiro morrer para o mundo. Para vocês ser um cristão autêntico, verdadeiro, para vocês sentir os efeitos da cruz, os benefícios da cruz, a graça da cruz, vocês têm que aniquilar o pecado na vida de vocês, porque Cristo aniquilou o pecado na cruz, purificou-nos pelo seu sangue, santificou-nos pela sua palavra e nos reconciliou pelo seu poder que há no Evangelho. E não somente isso, aniquilando o pecado, no segundo benefício ele crucifica o velho homem, porque se nós fizermos parte do primeiro benefício, que é a aniquilação do pecado, e já estamos santificados por Cristo e reconciliados com Ele, purificados por Ele, então nós vamos passar pelo segundo benefício, que é o velho homem crucificado. Quando eu digo velhas práticas, tudo velho, coisas do mundo, aquela vida passada, tudo aquilo tem que ser crucificado com Cristo. Então o segundo efeito da cruz é o velho homem crucificado. Se você ainda está vivendo para o mundo, se você ainda vive a sua vida
se você ainda faz o que bem entende, o que bem quer, se você ainda comete as mesmas coisas, pratica as mesmas coisas, se você ainda vai aos mesmos lugares, se você ainda tem a mesma linguagem, se você tem o mesmo modo de viver, se você ainda participa das mesmas tradições, dos mesmos costumes, se você não mudou a tua vida, os teus usos, a tua vida por completa, você não crucificou o velho homem. Porque quando você aniquila o pecado, por Cristo aniquilando o pecado na cruz, ele te purifica pelo sangue. Ele te lava pela palavra e ele te santifica pela palavra, te reconciliando nele, pelo seu poder. Então você tem o velho homem crucificado. Então se você ainda está vivo, esse velho homem ainda vive em você, ou essa velha mulher, você não passou pelo efeito da cruz. Você não está tendo na sua vida os benefícios da cruz. Porque o primeiro benefício, aniquilação de pecado. O segundo benefício, crucificar o velho homem. Paulo disse sabiamente nas suas palavras que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé, na presença do Filho de Deus. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, o velho Saulo não existe mais. Aquele que matava, aquele que perseguia, aquele que participava da mesa escandalosa dos demônios, aquele que zombava, aquele que ele mudou completamente, ele é um novo homem. Paulo está dizendo o seguinte, o velho homem foi crucificado. Se você não leva o velho homem e prega ele na cruz, você nunca surge numa vida nova, não ressurge numa vida nova com Cristo. Se você não pregar esse velho homem e crucificar, o que Paulo está dizendo? Matar, mortificar as obras da carne. Você, para ser um cristão autêntico, você tem que morrer para o mundo, você tem que crucificar o velho homem, você tem que crucificar o seu eu, o seu orgulho, a sua forma de viver, de andar, de falar, de vestir, tem que ser mudada completamente. Os lugares onde você vai, a vida que você tem, as pessoas do teu círculo de amizade ou onde você anda, tudo tem que ser mudado, porque você não é mais um velho homem, você é um novo homem. Como novo homem, você tem que ter uma nova vida em Cristo. Você tem que mudar toda a sua vida em Cristo. Vocês estão entendendo? Então isso é muito fácil de entender o que Paulo está dizendo. Não entende quem quer se fazer, que não entende, ou finge-se de desentendido. Porque tem até um louvor que diz, nova vida em Cristo. Vocês estão entendendo? É um louvor muito antigo, muito bonito, que fala sobre a nova vida em Cristo. Vocês entendem? Não me lembro aqui de mente agora, mas é um louvor maravilhoso. Nova vida em Cristo. Você tem que mudar toda a sua vida, o seu modo de viver. Eu estou desfrutando das bênçãos celestiais porque estou vivendo a nova vida em Cristo. Quem não conhece esse louvor? Vocês entendem? Maravilhoso. Então entenda uma coisa, você tem que crucificar o velho homem. E Paulo está falando crucificar é matar. Porque Cristo, quando foi à cruz, ele morreu. E eu quero dizer o seguinte, a única pessoa que pode entender os efeitos da cruz é quem verdadeiramente chegou à cruz. E uma pessoa convertida 100%, nunca será uma pessoa convertida 100% se primeiro ele não ir até a cruz. A maioria dos cristãos da atualidade, esmagadora, eu não vou citar número aqui porque tem gente que se escandaliza, mas é uma gama esmagadora de pessoas, uma maioria extraordinária, diria que 80%, 90% de pessoas que se dizem cristãos nunca chegaram na cruz. Nunca foram à cruz, porque quem vai à cruz e chega, tem esse privilégio de chegar até a cruz, ele desfruta dos benefícios da cruz. Quando ele chega até a cruz, ele tem uma vida mudada. Todo cristão, ele só é verdadeiro quando ele tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo e ele chegar até a cruz. E ele ter uma visão do que é a cruz. A cruz não é simplesmente um madeiro que está vazio. A cruz é muito mais que isso. A cruz é o símbolo da salvação, da morte de Cristo, da conquista da nossa vitória e da nossa salvação. A cruz não está cheia. Não tem um Cristo pregado como nas religiões pagãs, do catolicismo. A cruz está vazia. A cruz para nós é o sentido da nossa vitória, onde Cristo conquistou para nós a nossa vitória. Então quem chega na cruz, crucifica o velho homem, prega ele lá e não deixa ele ressurgir. Porque quem está morto não ressurge, a não ser na ressurreição dos santos, vocês entendem? Então entenda uma coisa que eu quero explicar para vocês. Vocês precisam ir à cruz. Vocês precisam entender a obra da cruz. Vocês precisam entender o benefício da cruz. Só se liberta do pecado quem chegou na cruz.
Só muda de vida quem chegou na cruz. Só é um novo homem, uma nova criatura quem chega na cruz. Só entende de perdão, reconciliação, de doutrinas da vida, da vida conjugal. Só entende da doutrina do corpo, externa, interna, quem um dia chegou na cruz. O cristão que nunca chegou na cruz, ele não entende nada, ele questiona tudo, ele é insubmisso a tudo, desobediente a tudo, ele questiona tudo, ele mais questiona do que obedece. Ele não adora, mas simplesmente lança suas narrativas, porque ele nunca chegou na cruz, porque quem chega na cruz entende verdadeiramente o sentido real da salvação e do verdadeiro evangelho em Cristo. Vocês estão entendendo? Então o segundo benefício da cruz é que lá na cruz o velho homem é crucificado, e nós encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 6. E quando esse velho homem é crucificado, a nossa natureza carnal cai por terra. Porque se vocês querem ver um cristão autêntico, você tem que derrubar a natureza carnal por terra. O que é a natureza carnal? É a inclinação ao pecado, à carne. É todos os frutos da carne, que não tem nada a ver com os frutos do Espírito. Porque a carne milita para a morte, para a destruição, para a lascívia, para a luxúria, para a sensualidade, para o pecado imoral, sexo fora do casamento, as práticas de traições e toda a obra da carne, a inclinação da carne. Mas quando nós temos, no segundo benefício da cruz, crucificado o nosso velho homem, então a natureza carnal também cai, porque ela é pregada na cruz. Eu sempre digo, com comparação, e vou usar para o resto de minha vida ministerial, o seguinte: vocês comparem um urso e um leão, e vocês deem carne para ele. Quando você dá carne para um leão, num zoológico, num parque, ou em qualquer lugar, o urso, o leão, se fortalece de uma forma extraordinária. Mas se você quiser ver o urso como um gatinho qualquer, comunzinho, mansinho, você não dá carne para ele, ele enfraquece. Então, se você der carne para o urso, ele se agiganta. Se você tirar a carne do urso, ele enfraquece. E os cristãos da atualidade, eles dão muita carne para o urso, e o urso se agiganta. Então eles vivem na carne, usufruem a vida da carne, andam na carne, colecionam e cultivam as obras da carne e não querem obedecer às obras de Deus, não querem fazer as coisas de Deus, não querem obedecer às suas normas, seus estatutos e não querem fazer a obra correta de Deus. Então vocês estão fortalecendo em vós as obras da carne, e as obras da carne não têm parte com as obras de Deus. Você entende? Então é por isso que esse urso está forte, está gigante, porque estão dando muita carne para ele. Então, quando você crucifica o velho homem na cruz do Calvário, que é o segundo benefício da cruz, para vocês recapitular, eu sou um pastor, um pregador, que estou sempre recapitulando para que vocês recebam mascada comida para vocês, para que vocês tenham um alimento sólido, para que vocês possam entender o sentido o real sentido da pregação. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, a carne, ela cai e deixa de ter efeito as obras da carne quando você verdadeiramente crucifica o velho homem, como diz Romanos 6:6. Também crucificando o nosso velho homem, ele nos resgatando da velha natureza de viver. Quando você crucifica o velho homem, você não somente derruba as obras da carne, você não vai simplesmente derrubar as obras da carne sobre a sua vida, mas você também vai ter uma nova natureza, porque a velha natureza, ela é terrível. A natureza do homem é terrível. Vocês têm que se livrar da velha natureza. Vocês têm que ter resgatado em vossa vida. Vocês têm que se livrar daquela velha maneira de viver, aquela natureza antiga. Então, quando a gente crucifica o velho homem na cruz, a gente abandona aquela velha vida que nós vivíamos, aquela natureza antiga, aqueles costumes terríveis, aquela velha vida, aquela velha forma de pensar, de agir, de viver, de se manusear, de fazer as coisas. A gente tem aquilo mudado, a gente resgata aquela velha natureza de viver e passa a viver uma nova natureza em Cristo. Começa a viver uma vida nova, diferente daquilo que outrora vivíamos. Então, nós entendemos que quando nós entendemos os benefícios da cruz, nós entendemos que a velha natureza cai e nós temos resgatado a velha natureza de viver e abandonamos e temos uma nova natureza em Deus, porque não estamos vivendo conforme o mundo, está em 1 Pedro 1, 18, 19, e também nós
estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Porque para nós sermos aperfeiçoados em Cristo, a única forma é crucificando o velho homem na cruz. Porque se nós não crucificar nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa forma de viver, o nosso velho homem, se nós não pregarmos na cruz este homem velho, essa mulher velha, de forma alguma vai ressurgir alguém novo para Deus. Vocês entendem, meus irmãos? É por isso que Paulo diz, eu crucificado estou com Cristo na cruz e vivo uma vida nova. A vida velha já passou, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então o que Paulo está dizendo? Que nos benefícios da cruz nós temos a nossa vida crucificada na cruz e ressurgimos para uma vida nova. A velha vida, o velho homem acabou. Em Cristo somos nova criatura. E como nova criatura vamos viver uma vida nova na presença de Deus. Tendo-nos aperfeiçoado, Hebreus 10 e 14. Ele nos aperfeiçoou. Aperfeiçoamento fala de obra de perfeição. Nós éramos todos cheios de defeito, de escória, de problemas, de dificuldades, de não me toque, de não pega aqui, não toca ali. Ele nos passou na plana, nos passou o plumo, nos colocou o nível, nos nivelou e nos aperfeiçoou, tirou aquelas escórias, foi nos tornando ali conformão, foi nos levando até o ponto da sua carpintaria e nos deixou perfeito. Ah, mas não há ninguém perfeito. Não há perfeito no sentido de um homem perfeito, mas há perfeito no sentido de que nos mudou da vida velha para uma nova vida em Cristo. E agora estamos andando dia após dia a chegarmos a sermos totalmente perfeitos como Ele é. Então entenda uma coisa, é muito fácil de entender. Ele nos aperfeiçoou, porque não tem como nós sermos a gente ser aperfeiçoado se a gente não crucificar o nosso velho homem na cruz do Calvário. Então o segundo benefício da cruz é que na cruz nós temos crucificado o nosso velho homem. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, você já crucificou o seu velho homem? Você já crucificou sua velha mulher? Ou você vive dentro de uma igreja falando mal, vivendo uma vida de intriga, de fofoca, de mentira, de negociatas, de toma cá e dá lá, uma vida cheia de prodígios, de campanhas, de correntes, de cultos intermináveis e de nada de mudança na sua vida? Qual é a vida que você está vivendo? Você consegue olhar para mim e dizer que você é um cristão autêntico? Que você vive confiante na palavra e na obra da cruz? Ou você depende de homens para você ser feliz, para você conquistar a sua vitória, para você ter as suas bênçãos? Você depende de alguém te manipulando, te enganando, mentindo, te vendendo as bênçãos, forjando os dons espirituais, negociando com você as coisas de Deus, enquanto que é tão simples, era só você ir até a cruz. Se você quer a vitória de Deus, meu irmão, para com essa conversa de corrente, de campanha, de jejum, de orações intermináveis, para que você possa conquistar. O Evangelho não é conquistado por jejum nem por orações. O Evangelho já foi conquistado na cruz. As orações e os jejuns, o jejum é para queimar carne e as orações para termos intimidade. Isso não nos compra os benefícios da cruz. Isso não nos compra a salvação. Isso não nos compra as bênçãos. As bênçãos já foi comprada em Deus. Já nos assentou em lugares altos e cheios de bênçãos em Cristo. Não dependemos de homem, não dependemos de negociata, não dependemos de focinhadas, de muvuca ou de negociações em cultos de uma instituição qualquer para conquistarmos as bênçãos ou alcançarmos o coração de Deus. Não. Você tem que ir até a cruz. E isso que é doloroso. Vocês não querem ir até a cruz. Vocês não querem ir até a cruz e ter uma revelação, uma visão do verdadeiro evangelho chegando na cruz. Vocês não querem os benefícios da cruz. Vocês não querem aniquilar o pecado. Vocês não querem se purificar. Vocês não querem se santificar. Vocês não querem se renovar pelo poder da palavra. Vocês não querem crucificar o velho homem, a velha mulher. Você, como cristão, já tens crucificado a tua velha mulher na cruz? Ou você continua cheio de desejo, de lascívia, de sainhas curtas, de bustos de fora, de lábios sensuais, de corpo exuberante, chamando a atenção, atraindo olhares para vocês? Vocês chegaram até a cruz? Ou vocês vivem uma vida vaidosa, cheia de uma mulher antipática, cheia do seu eu, do seu orgulho, das suas indagações, das suas obras da carnalidade, se escondendo atrás de um feminismo barato, ou vocês entenderam? Se escondendo às vezes atrás de um relativismo barato, porque nós vivemos um mundo em que as coisas são relativizadas. Homem é homem e mulher é mulher.
cada um dentro do seu quadrado, vivendo uma vida respeitosa para Deus. Vocês entendem? O mundo está muito dividido, as pessoas estão sendo divididas pelas ideologias que estão sendo pregadas e plantadas dentro de igrejas, de colégios, de qualquer lugar. O homem, independentemente da cor da pele ou do que ele é tudo uma só diante de Deus. Para Deus não existe preto, amarelo, nem branco, nem vermelho. Para Deus não existe homem, nem mulher, nada. Diante de Deus, nós temos cada um a nossa responsabilidade, os nossos compromissos, os nossos deveres diante de Deus. Vocês entendem? Então, o preço da cruz foi por mim, por você, independentemente da cor da nossa pele ou da onde o país ou a nação que você esteja vivendo. Em Cristo, nós temos que ser salvos. Nós temos que atentarmos para uma tão grande salvação, porque se não atentarmos, como disse Paulo, estamos negligenciando a obra da cruz. E a obra da cruz, ela é tremenda. Meus irmãos, vocês não têm noção. Então você, como uma mulher de Deus, você crucificou a velha mulher? Ou você anda por aí se achando, se exibindo? E você, como homem, você crucificou o velho homem ou você continua esse mesmo homem velho? Esse homem cheio, esse homem arcaico, não arcaico no sentido de modernismo ou de ser antigo, mas no sentido de ser cheio de razões, cheio de ideias, cheio de você mesmo. Você não se dobra, você não se humilha para a obra do Calvário. Então o Evangelho nos transforma, ele nos muda. Em Cristo, a mulher é transformada e o homem é transformado. O nosso eu é crucificado na cruz e ressurgimos um novo homem, uma nova mulher. Eu daria um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Como um moço como Timóteo, como José, uma mulher como Sara, uma mulher cheia do Espírito Santo, como as mulheres da Bíblia Sagrada. As mulheres de Deus, elas são simples, elas são tremendas, elas são poderosas, são cheias do Espírito Santo. Os valores de uma mulher de Deus não estão no que se vê, aparentemente, mas é no que está interno. Obviamente que a mulher tem que andar bem vestida, bem trajada, bem perfumada e bem limpa, mas a mulher tem que viver uma vida para Deus. O homem tem que viver uma vida para Deus. Como está o teu homem e a tua mulher interior? Como vocês estão diante de Deus, a sua vida no seu exterior? Qual é a forma de vocês professar a Cristo no homem interior e no homem exterior? Como que vocês estão dando testemunho de reputação e de caráter como servo de Deus na sociedade secular e atual? O que nós estamos passando como imagem de cristãos verdadeiros? Vocês têm o velho homem pregado ou esse velho homem reina nas suas ações cotidianas? Eis aí uma pergunta. Então em Cristo nós não seremos confundidos. Em Cristo nós seremos transformados. Em Cristo nós seremos outra pessoa. Em Cristo nós somos libertos. Porque ele aniquilou o pecado no primeiro benefício da cruz. E no segundo benefício, ele crucificou o velho homem. Então quem está vivendo uma vida que não está de acordo com a palavra, não foi crucificado com Cristo. Mortificai-vos, convido como Paulo, as obras da carne. Meus irmãos, senão não tem como ressurgir um homem novo ou mulher nova. E no terceiro efeito da cruz, ele sarou nossas enfermidades. Estou com pouca luz aqui, meus irmãos, vou aproximar mais. O terceiro efeito da cruz é que ele sarou as nossas enfermidades. Nós éramos enfermos do espírito e da carne. Nós éramos cheios de mazela, cheios de regras, cheios de divisões, cheios de indagações pelas regras que nos eram impostas pela sociedade no sentido das enfermidades, tais como os leprosos, que tinham que andar com um sinete, gritando que eram leprosos, e leprosos espirituais, leprosos fisicamente, e na cruz ele sarou as nossas enfermidades. Não temos mais nem a lepra espiritual e nem a lepra física, porque quem verdadeiramente crucificou o velho homem como no segundo benefício, no terceiro benefício ele está curado, ele está sarado, ele foi sanado das suas enfermidades, porque o próprio profeta Isaías no 53 ele diz o seguinte: Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, a cruz. Então o efeito da cruz, ele causa um benefício extraordinário para nós, que é a cura das nossas enfermidades. Quem chegou até a cruz tem as suas enfermidades curadas. Quem chegou até a cruz não tem as suas mazelas espirituais, não vive uma vida espiritualmente cheia de altos e baixos. Quem chegou até a cruz reconhece verdadeiramente que as suas enfermidades espirituais foram curadas. Ele não está mais atribulado da mente, ele não está mais enlouquecido da sua mente, andando para cá e para lá como alguém que não sabe para onde vai ou que não tem confiança. Quando ele está
sarado das suas mazelas espirituais, e ele chegou verdadeiramente até a cruz, e ele adquiriu essa cura através deste benefício da cruz do Calvário. Ele é uma pessoa sã de mente, sã de consciência, ele tem a mente de Cristo. Ele, nos momentos difíceis, ele não é desequilibrado, nos momentos difíceis ele é um vencedor, ele sabe para onde está caminhando, ele sabe para onde está indo. Quando as coisas ficam difíceis, quando não há aonde recorrer, ele tem a sua confiança em Deus, porque ele foi curado espiritualmente pelo benefício que nos traz a cura da cruz, através do sangue, porque o sangue não somente aniquila o pecado, o sangue, não somente a obra redentora do Calvário, não somente vai crucificar o velho homem, mas ela também vai nos sarar e nos limpar das nossas mazelas espirituais, porque em Cristo nós só conseguimos ser uma pessoa completamente sarada, curada. Então, meus queridos e amados irmãos, isso aí está em 1 Pedro 2,24. E nós entendemos também que sarou todas as nossas enfermidades nesse terceiro benefício, libertando-nos da maldição da lei, que a lei é uma maldição terrível. Nós sabemos que se nós vamos estudar profundamente as obras da lei, e nós vamos ler Gálatas 3 e o capítulo 3, nós vamos ver Paulo falando que nós fomos libertos das obras da lei. Porque nas antigas obras da lei mosaica, as coisas eram muito complicadas. Imagine só vocês se nós estivéssemos debaixo da lei. Eu acredito que não se salvaria ninguém, porque quando havia o pecado, se lembra lá na tenda, quando o sacerdote Eleazar atravessa a lança, aquele casal que foi encontrado em delito, um casal de jovens que estavam fornicando, ele atravessou na lança, matou na hora. E sabe o que Deus disse? Meu servo Eleazar, que fez uma obra redentora, limpando o pecado. Então, se estivéssemos debaixo da lei, estaríamos condenados para sempre. Eu e você. Mas Paulo diz que na cruz ele nos livrou da maldição da lei, estabelecendo o período da graça. Então, no período da graça, alguém se sente livre? Aí que você se engana. Porque no período da graça, nós estamos debaixo de cometermos o maior dos erros, porque daí não vamos brincar com a lei, mas vamos brincar com o sangue da nova aliança, que nos deu o direito de viver debaixo e livres debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo da graça, não vamos profanar a graça de Deus, não vamos zombar daquele direito que Deus nos deu através da cruz do Calvário, que é a graça. Vivemos debaixo da graça, nova aliança, novo pacto, mas não vamos debaixo do novo pacto zombar ou profanar o sangue de Cristo que nos trouxe a nova aliança. Quem está entendendo? Se estamos em liberdade, não vamos usar da liberdade para darmos ocasião à carne e envergonharmos o sangue da aliança, o sangue que nos livrou, que nos deu o direito de vivermos uma vida plena e total na presença de Deus. Quem está entendendo? Ah, mas eu estou debaixo da graça, e debaixo da graça nada me é pecado. Se enganou. Se vivemos debaixo da graça e Cristo aniquilou o pecado na cruz, então debaixo da graça não vamos dar ocasião à carne e nos enfiarmos debaixo do jugo de uma servidão. Então nós temos que ter respeito pelo sangue da nova aliança. Então Cristo, ele nos libertou-nos da maldição da lei, levando cativo o cativeiro. As práticas que nos prendiam, as cadeias que nos amarravam, as prisões e os grilhões que prendiam nossos pés e as nossas mãos, quando ele foi à cruz do Calvário, ele não somente aniquilou com a maldição da lei, mas ele também nos livrou do cativeiro, Efésios 4 e 8, levando cativo o cativeiro. O que é isso? Levando preso as prisões que nos prendia. E aí o profeta Isaías tem razão no 53, que ele levou sobre si todo o cativeiro. Vocês estão entendendo? Todas as prisões, nos soltou na cruz, nos libertou das amarras, nos libertou das cordas, nos libertou das correntes, nos libertou das prisões, dos aguilhões, de tudo que nos prendia, rebentou, esmiuçou pelo poder do seu sangue e da sua palavra e nos libertou, nos deu liberdade para andarmos em liberdade e vida. Então, se andamos em liberdade e conquistamos tamanho direito, não vamos nos enfiar debaixo de um jugo, de uma servidão e nos retornarmos à escravidão novamente. Então, os cristãos precisam entender isso aí, verdadeiramente entender pelos princípios bíblicos, que nós temos que valorizar esta obra que Jesus fez. Então ele levou sobre si o cativeiro, levou as enfermidades. Ah, mas se ele levou sobre si as enfermidades, então todos nós temos que ser curados? Não, porque tem outros versículos que vai falar sobre a cura. Ele tem poder para curar, ele cura quem ele quer, ele obra em quem ele quiser, ele tem poder, ele faz e ele faz o que ele quiser. Só que se ele não quiser, ele não faz, porque depende do querer, da sua vontade e da sua ação. Mas que ele levou sobre si, ele levou. Então cada caso é um caso, mas vamos falar aqui do cativeiro que foi levado.
Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nosso questionamento, e pregou-os na cruz. E também não somente levou cativo o cativeiro, mas cumpriu com a promessa de Isaías 53. Vocês entendem? Isaías 53, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Vocês entendem, meu irmão? Ele levou sobre si. Ele foi como ovelha, como cordeiro mudo ao matador. Esse é o terceiro benefício da cruz. Ele sarou nossas enfermidades. E o quarto benefício da cruz é, ele nos deu entrada no santuário celestial. Hebreus 19 e 22. Ele nos deu entrada, meus irmãos, no santuário celestial. Que coisa maravilhosa! Assentando-nos nas regiões celestiais, Efésios 2 e 6. Nós não tínhamos o direito de nos assentarmos nas regiões celestiais, mas ele nos conquistou o direito. Ele nos deu o direito à entrada no santuário celestial. Vocês lembram daquela velha história do sacerdote, anualmente, uma vez ao ano, entrando no Santo dos Santos com a corda amarrada? Se ele tivesse o mínimo de pecado e entrasse lá com a sua vida não purificada, ele era mutilado dentro do Santo dos Santos, no acesso do Santo para o Santo dos Santos, e ele era puxado pelo povo que estava na rua com a corda. Então, porque ninguém tinha acesso, pois é, ele nos conquistou a entrada no santuário celestial, e assentando-nos nas regiões celestiais, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 6 e 7. E também nos transportou para o seu reino. Nós fomos transportados. O que é um transporte? Ele nos tirou de um reino maldito, de um reino fracassado, de um reino mundano, e nos levou, transportado, para o reino da sua glória, para o reino da sua luz, para o seu reino, que é o reino dos salvos, onde nós vamos reinar com ele, viver com ele, Colossenses 1:13. E ele também não somente no quarto benefício, nos deu entrada ao santuário celestial, como também ele nos deu os dons do seu Espírito, Efésios 4:8 até o versículo 10 e Atos 2:32, nos deu os dons espirituais, nos encheu de dádivas, porque nós sabemos, meus irmãos, que os dons são algo tremendo. Tem pessoas na atualidade que não valorizam os dons que nos foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, os dons do Espírito que geram os frutos da nossa pregação, os dons espirituais que são algo tremendo, santo, sagrado, que são vilipendiados pelos pastores e ministros da última hora, que são vilipendiados por mulheres supostas pastoras, por homens descomprometidos, por mulheres descomprometidas, que usam os dons espirituais ao seu bel prazer, para vender as bênçãos, para comprar as bênçãos, para impressionar pessoas vulneráveis no sentido que eu digo que não tem nada do Espírito, que são doentes espirituais. Vocês entendem? Pessoas presas fáceis de ser enganadas. Eles usam os dons espirituais para impactar pessoas. Eles forjam, eles mentem que os têm sem nunca os ter tido, para enganar pessoas, como ferramentas de impacto na fé e na vida de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm nada de conhecimento do Evangelho. Os dons que são sagrados, que nos foi conquistado na cruz, porque só quem tem uma revelação da cruz consegue exercer um verdadeiro dom espiritual. Porque as pessoas que não têm uma chegada na cruz, que nunca foram até a cruz, não conseguem entender os verdadeiros dons e por isso manipulam e brincam com os dons do Espírito Santo, porque não entende a seriedade e honestidade que é os dons do Espírito Santo. E no quinto benefício da cruz, ele aniquilou Satanás e suas obras. Hebreus 2:14. Sabe por que o diabo tem medo da cruz? Sabe por que os crentes mundanos têm medo da cruz? Sabe por que a maioria das pessoas não pode ver uma cruz? Porque eles olham para uma cruz sem ter uma revelação da cruz. A verdadeira revelação da cruz não é o temor à cruz, não é um sinal da cruz, não é olhar para uma cruz cheia ou vazia, mas o verdadeiro sentido da cruz é você saber que na cruz foi onde Jesus inspirou e disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, o diabo e seus demônios estavam na volta daquela cruz rodeando para proclamar a vitória do reino das trevas, mas não conseguiram, porque em instantes antes da morte,
e dele dizer está consumado, havia festa no inferno pelos demônios e anjos caídos. Mas quando ele disse está consumado e venceu o diabo ali na cruz, a derrota foi total para o inferno. E a vitória do reino dos céus foi conquistada na cruz. Então a cruz é muito mais do que você pode pensar. Para os crentes verdadeiros, a cruz simboliza a derrota do diabo e a vitória do cristão. A cruz simboliza a conquista da nossa fé, a conquista da nossa salvação. Por isso que Paulo está dizendo, quem não atentar para uma tão grande salvação, conhecendo os efeitos da obra da cruz, o que eu posso dizer? Então na cruz ele foi vencido, na cruz houve a vitória, na cruz nós somos recompensados, na cruz nós somos salvos, na cruz nós crucificamos o nosso velho homem, na cruz foi aniquilado o pecado, e na cruz nós recebemos uma nova natureza, e também na cruz o diabo foi aniquilado. Vocês entendem? Então, para mim, por isso que eu te digo que a obra da cruz, para mim, tem muito valor. É por isso que quando eu olho para a cruz, eu não tenho sentimento de derrota nem de tristeza. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo uma cruz cheia, eu vejo uma cruz vazia, que é o símbolo da vitória do meu Cristo revelado. Porque a Bíblia diz que ele foi crucificado, mas ele foi ao túmulo e ao terceiro dia ele, solto as ânsias da morte, ressuscitou e ascendeu aos céus. Vocês entendem? E, meus irmãos, então nós entendemos que os benefícios da cruz é algo extraordinário. E a Bíblia vai dizer em Colossenses 2,15 que despojando os principados através da cruz, despojando os principados, ou ali os principados do imundo espiritual, os principais reinos das trevas ali foram derrotados. E ali todo o reino maligno e principado diabólico foi despojado pela obra redentora da cruz do Calvário. E também tornando o poder da morte. Melhor digo, tomando o poder da morte. Porque até a cruz estavam debaixo da morte. Mas na cruz, no corpo da morte, ele condenou a morte, aniquilou a morte. E quem está nele tem vida nele. E ele mesmo diz, quem está em mim tem vida em mim. E quem faz parte de mim tem vida em mim. E como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Então na cruz ele aniquilou, tomou o império da morte. Vocês estão entendendo? Tomando o poder da morte. Apocalipse 1,18 e 2 Timóteo 1,10. Então não há morte que tenha poder sobre o Cristo, porque Cristo venceu até a morte e ressuscitou. E ressuscitará os que são seus. Porque nós estamos condenados à morte. Todos os nascidos de mulher estão condenados à morte, mas aquele que está em Cristo, ele vai ressurgir da morte no novo corpo, segundo o poder de Deus e a eficácia do seu evangelho. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem está em Cristo nunca perde. Quem está em Cristo sempre sai ganhando e jamais será confundido ou enganado. É o nosso ditado e a nossa palavra-chave do nosso canal. Quem está em Cristo não será enganado. Em Cristo jamais seremos confundidos, porque mesmo um dia, se morrermos nele ressurgiremos também. Vocês entenderam? Então, ele aniquilou Satanás e suas obras, ressuscitando-nos em Cristo. Como ele ressuscitou em Efésios 2, 4 até 6, também ressuscitaremos nele. Você entende? Então nós concluímos que devemos tomar posse das consequências de cada um dos benefícios da cruz em nossa vida. E o maior benefício que nós encontramos da cruz é que na cruz ele aniquilou o diabo. E se Satanás está aniquilado pelo poder da cruz e você está vivendo os benefícios da cruz na sua vida, você tem poder sobre o diabo, seus demônios e todos do império da morte e do inferno. Ramagashanda Rabagai. Ai, declou Xerebekai. Meus irmãos, o poder da cruz, os benefícios da cruz estão na sua vida. Os benefícios da cruz nós usufruímos e desfrutamos. Por que você tem medo do diabo, tem medo de suas obras, de seus anjos, de seus demônios, se você usufrui dos benefícios da cruz? Se você sabe que na cruz ele aniquilou o diabo e você é filho de Deus, e se ele disse também na sua palavra que se nós crêssemos nele, nós faríamos as obras que ele faz e ainda as faria maiores ainda, porque ele iria para o Pai. Ramagashondorogarabagachandarai. Aleluia. Deus te deu poder. Se você está nele e ele está em ti, você tem poder em Deus. Não para se aparecer, não para se mostrar, mas para saber que Deus te cobre de bênção, que Deus te guarda,
que Deus te livra, que Deus zela de você, que Deus te cuida, que Deus te ama, que Ele está sempre atento à voz do seu clamor, que nenhum momento da sua vida passa despercebido diante de Deus. Deus é o teu Senhor. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te cuida, Ele te guia como uma ama cuida do seu filho. Você está entendendo? Como uma ama de leite trata uma criança. Ele te nutre, Ele te guarda. Ele é teu Senhor. E os efeitos da cruz te alcançaram. E se os efeitos da cruz trouxeram benefícios para a sua vida, te aniquilando o pecado na sua vida, se os benefícios da cruz verdadeiramente te trouxe a crucificação do velho homem, se sarou as tuas enfermidades, e se Satanás está aniquilado pelo benefício da cruz, então Cristo vive em ti. Então Cristo reina em ti. Se você é um cristão autêntico, verdadeiro, se você é uma pessoa verdadeiramente doada para Deus, se você tem compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, você não tem que temer nada. Você só tem que adorar e servir. Nada é preciso ser feito por você no sentido de comprar ou de vender ou de negociar, porque tudo nos foi conquistado na cruz, nas obras da cruz. Os benefícios da cruz nos enriqueceram em Cristo. Não dependemos de ninguém, nem de nada, nem de outrem para sermos abençoados, a não ser do verdadeiro poder do seu Evangelho. Fica em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. E não se esqueça dos benefícios da cruz. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que usufruir dos benefícios da cruz.